macro-região segue movimentada na economia e na política. O ex-ministro da Infraestrutura e pré-candidato ao governo de São Paulo, Tarcísio de Freitas, visitou a AgriShow e também esteve aqui no Sistema Clube de Comunicação, onde concedeu uma entrevista. Tarcísio de Freitas, o senhor esteve aqui, visitando a nossa macro-região, pôde sentir um pouco mais e melhor o clima, das nossas cidades. Então eu inicio com essa pergunta: o que essa macro-região aqui, esse cinturão tecnológico, tem para apresentar para o estado de São Paulo na sua visão? Felipe, primeiro, uma satisfação estar aqui no Jornal da Clube, uma alegria muito grande, e estou extremamente impressionado. Depois de 2 anos sem AgriShow, em função da pandemia, é interessante ver que a produção, a tecnologia, o desenvolvimento de produtos não parou. Cheguei a visitar stand, como da Jacto, 75 novidades. Então, uma região que se desenvolveu em cima da cana-de-açúcar no passado, hoje vem expandindo negócios para outras áreas de atividade no próprio agro e também no setor industrial, e uma indústria de alta tecnologia, capaz de responder pelos anseios do nosso produtor e com máquinas cada vez mais especializadas que vão trabalhar, operar, gerando gigabytes de dados cada vez mais conectadas. Isso vai aumentar muito a nossa produtividade no campo. E uma coisa interessante, são máquinas que estão cada vez mais customizadas para a nossa realidade tropical. Isso nos coloca em vantagem em relação a outros países do mundo e a gente tem condição de exportar essa tecnologia e sair na frente. Então, é muito bacana. E outra coisa interessante, boa parte dessa tecnologia made in Brasil. Muito do que foi desenvolvido, do que está sendo desenvolvido em termos de conectividade, em termos de agregação de valor, de uso intensivo da tecnologia para o campo, desenvolvido aqui no Brasil. E me diz uma coisa, Tarcísio, olhando para a questão política e econômica, a gente saiu da pandemia com as famílias tendo que pagar o boleto da crise, E o pessoal quer saber o seguinte: tendo uma região rica e pujante como a nossa, tem como as famílias, o pequeno empresário, o trabalhador, sentir no seu bolso a eficiência dessa região? Com certeza. Eu acho que alguns ajustes precisam ser feitos. Por exemplo, a gente tem uma questão tributária para enfrentar. Nós tivemos elevação de tributos no momento da pandemia e existem procedimentos que são inadequados. Exemplo, a restituição indevida de créditos de ICMS. Então, o setor produtivo está estrangulado, primeiro, com a elevação do tributo, segundo, com essa retenção de créditos. Por que eu digo isso? A partir do momento que a gente faz uma redução de tributo ou devolve esses créditos ICMS para o produtor, para o exportador, para essas indústrias, esse crédito não vai ser embolsado pelo empresário, ele vai virar investimento. Muitas empresas têm necessidade de ampliar seus parques fabris, têm necessidade de se tornar mais competitivos, querem fazer investimento para atender a demanda que é crescente, para um mercado aquecido, e isso significa emprego na veia, significa geração de oportunidade. E como a gente está falando aqui de um polo metal mecânico interessante, voltado para o agro, essa geração de emprego, essa criação de oportunidade é muito rápida. Então, é preciso enfrentar essa questão tributária, privilegiar o setor produtivo, fazer com que ele tenha condição realmente de produzir, de gerar emprego, de criar oportunidade, e aí a sociedade como um todo vai se beneficiar dessa ponte com a oportunidade que vai ser gerada, com esses milhares de postos que vão ser criados. A demanda está aí, a oportunidade está na nossa frente. Agora, nós temos que aproveitar e criar condição para que esse setor produtivo aproveite esse momento, que é um momento interessante para a gente crescer. Durante a sua gestão no Ministério da Infraestrutura, 2 coisas marcaram bastante. A questão das obras, sobretudo as obras viárias, O senhor ficou conhecido como o ministro que asfaltou o Brasil, E também as privatizações, os leilões. São Paulo consegue diminuir um pouco o tamanho do Estado, porque custa caro, pesa no nosso bolso? Consegue fazer um dinamismo nesse sentido também?
Sem dúvida, ainda mais porque o paulista já está acostumado à presença da iniciativa privada. O paulista já está bastante acostumado com a iniciativa privada gerindo atividades que antes eram do Estado. Isso aí traz mais eficiência, traz mais investimento e traz mais governança. Então, se tem um Estado onde é possível avançar com a iniciativa privada, fazendo gestão de infraestrutura, com a iniciativa privada, gerindo serviços públicos. Por exemplo, nós temos uma grande oportunidade no setor de saneamento básico. Nós podemos avançar muito com a iniciativa privada no setor de saneamento no estado de São Paulo. É possível aumentar a cobertura de saneamento, melhorar a prestação de serviço, de disponibilização de água potável, de coleta e tratamento de esgoto? Sem dúvida nenhuma. Outro nicho de oportunidade, resíduos sólidos. A gente também tem como trabalhar com a iniciativa privada essa questão dos resíduos sólidos. E o resíduo tem um forte potencial para a geração de energia, ou seja, a gente pode resolver um problema ambiental e gerar receita fortemente. Então, o Estado de São Paulo é apto para isso. Qual é o desafio? Fazer bons modelos, para que a gente também não onere o cidadão. Eu acho que todo mundo fica muito cansado de pedágios em rodovias que são muito elevados. Então, talvez a gente tenha aí uma oportunidade também de rever essa questão, de fazer bons modelos de maneira que a gente consiga trazer o investimento com o preço justo, que é importante que a tarifa seja justa. Ninguém é contra uma privatização, desde que a tarifa diminua. E essa lógica permeou os nossos modelos no Ministério da Infraestrutura. Observem que a gente resolveu não prorrogar o contrato da rodovia Presidente Dutra, porque nós entendíamos que era uma modelagem que foi feita lá atrás, na década de 90, quando o Brasil estava iniciando essa jornada de transferência de ativos para a iniciativa privada. Então, nós não tínhamos a tecnologia de modelagem de projetos e a percepção de risco do Brasil era completamente diferente de hoje. Então, a gente gerou contratos focados em obras e com remunerações muito altas, taxas de retorno de 21%, 22%, 23%. A Dutra, a gente conseguiu trazer 15 bilhões de reais de investimento, reduzindo tarifa. O deslocamento do Rio de Janeiro para São Paulo de um veículo de passeio que ia sair, na hipótese de nós prorrogarmos o contrato, R$ 70, atualizando os valores de tarifa pelo IPCA, que é o índice previsto no contrato, com a nova modelagem, para aquele usuário que usa o TAG, ele passa a sair o deslocamento R$ 46, ou seja, uma redução de 32%. Isso com todo o investimento. Só no estado de São Paulo, 7,5 bi de investimento. Nós vamos ter quadruplicação, por exemplo, da Via Dutra em todo o Vale do Paraíba. Então, onde é 2 faixas, nós vamos passar a ter 4 faixas, muita via marginal, muito viaduto, muita melhoria de acesso aos municípios, iluminação de LED de ponta a ponta, câmeras de detecção de incidente, serviços de drenagem nas regiões metropolitanas, via expressa na chegada em Guarulhos. Então, fora do investimento na Dutra como um todo, que tem aí toda Rio Santos até Ubatuba, que é o trecho federal, com adequação de capacidade, com duplicação e a nova descida da Serra das Araras. Porto de Santos, a mesma coisa. Nós fizemos uma modelagem de maneira a trazer muito investimento para o Porto de Santos. A gente está falando de quase 20 bilhões de reais de investimento, uma dragagem de aprofundamento do canal que vai passar a ter 17 metros. Então, a gente resolve definitivamente esse problema de dragagem. A gente aumenta muito a capacidade portuária. Então, o porto que movimenta 160 milhões de toneladas vai movimentar 290 milhões de toneladas no final do período de concessão. Vai ser o maior porto do Hemisfério Sul. Reduzindo tarifa, porque o objetivo é reduzir tarifa. Então, a tarifa vai cair cerca de 40%. Então, esses são os dados que nós temos do modelo hoje. E de quebra, com a outorga, você faz o viaduto da Lemoa, você faz o túnel do Maciço, que é a ligação Santos-São Vicente, um túnel que une as duas cidades. Você faz a travessia seca Santos-Guarujá, que é algo aguardado há 50 anos. Então, tem inteligência para a gente usar e se a gente consegue reduzir a tarifa e proporcionar preço justo, a sociedade de São Paulo está muito acostumada à presença da iniciativa privada. Tarcísio, vamos mudar um pouco de assunto, aliás, vamos mudar bastante, vamos para a saúde, porque aqui em Ribeirão Preto nós temos um polo atrativo que é referência internacional. Só que com o passar dos anos nós vimos um decréscimo ali nos investimentos. E hoje a gente tem uma falta muito grande, flagrante, de pessoal, profissionais e de estrutura. E a gente imaginava que nós sairíamos da pandemia com um legado importante dessa estrutura.
E aí, como é que resolve? Como é que chega para resolver esse problema? É contraditório, né? Nós temos realmente um problema hoje de financiamento da saúde. Falta dinheiro? Sem dúvida falta, mas também está faltando gestão. Nós temos oportunidades de melhoria. Nós temos uma alta complexidade no Estado como um todo, muito focada na filantropia, nas santas casas, nas fundações, mas existe um estrangulamento dos mecanismos de financiamento, até porque há uma falta de atualização da tabela do SUS de muitos anos. E onde é que está a oportunidade de melhoria? Está justamente no uso da tecnologia de informação. Se a gente trouxer a tecnologia de informação para a gestão, a gente vai conseguir eliminar desperdícios de exame, vai conseguir melhorar a gestão de medicamentos, vai conseguir, então, gerar recurso para sustentar o nosso sistema de média e alta complexidade. É fundamental, primeiro, aumentar a resolutividade da atenção primária. A atenção primária tem que ser mais eficiente. Então, nós temos que concluir obras de unidades de pronto atendimento que estão inacabadas, mas principalmente introduzir a telemedicina e o prontuário eletrônico. Muitos municípios já trabalham com o prontuário eletrônico, mas falta interoperabilidade de sistemas. Então, quando um paciente, por exemplo, é movimentado para outra região, há uma falta de comunicação. A gente não tem a noção do que já foi feito. Os exames, muitas vezes, são repetidos. Mais de 30% dos exames realizados no estado de São Paulo sequer são retirados. E isso é desperdício. Então, quando a gente fizer essa interoperabilidade de sistemas, tiver o prontuário eletrônico se comunicando, usar fortemente a tecnologia de informação, aumentar a efetividade da atenção primária, a gente começa a descomprimir a média e alta complexidade. E aí a gente vai ver o recurso sobrando. Nós precisamos valorizar o profissional de saúde e contratar mais pessoal, porque está havendo um estrangulamento no que diz respeito à questão recursos humanos. São decisões sempre difíceis para o Estado, porque quando você faz a contratação, você está pensando 30, 40, 50, 60 anos na frente, mas hoje está muito claro que você precisa pensar na contratação de pessoal para aquelas áreas que são finalísticas do Estado: a saúde, a segurança pública e a educação. Então, é fundamental uma renovação de quadros, uma valorização dos profissionais e um uso maciço de tecnologia de informação para diminuir o desperdício. E, obviamente, o Estado tem como aportar mais recursos para o financiamento desse sistema de saúde. Só para a gente concluir, Tarcísio, uma última mazela aí que aflige bastante a população é a questão da segurança pública, que junto com a retomada econômica veio a questão dos crimes, né? Como vencer, como superar esse obstáculo, sabendo que falta material humano e investimento também em tecnologia? É uma questão muito grave, porque o paulista voltou a perceber crimes contra o patrimônio, voltou a perceber o crime de sequestro, aí agora o sequestro e os crimes se adaptando àquilo que nós temos de tecnologia nova, por exemplo, o Pix. Então, ali gerou-se uma oportunidade para um novo tipo de abordagem, um novo tipo de crime. É fundamental valorizar os profissionais de segurança pública. Nós temos, por exemplo, uma polícia civil que está muito depreciada em termos de instalações, delegacias, tem muito profissional da Polícia Civil tirando dinheiro do bolso efetivamente para trabalhar. Tem um sucateamento em termos de infraestrutura. É um quadro que está envelhecido, que precisa ser renovado. Nós precisamos ter concurso, precisamos contratar agentes, né, delegados e gente que queira, que goste da atividade policial. Porque os policiais são vocacionados, eles gostam do que fazem, eles gostam de prestar o serviço de segurança pública. E, obviamente, é muito importante a valorização em termos de salário. Não faz sentido, na minha cabeça, o estado mais rico do Brasil pagar os piores salários para os profissionais de segurança. Basta comparar com outros estados e a vivência nacional nos permite fazer essa comparação. Eu já trabalhei em várias unidades da federação, né? Eu trabalhei no Sudeste, eu trabalhei no Nordeste, eu trabalhei na região Norte, né, no Centro-Oeste. Então, a gente vê realidades muito distantes da realidade aqui de São Paulo. A mesma coisa vale para a Polícia Militar. A gente está sofrendo com uma alta evasão de quadros. Por quê? Porque não está sendo suportável mais. O policial militar de São Paulo é extremamente vocacionado, muito bem formado, mas está muito abandonado. Falta a ele a segurança jurídica, falta a ele o salário, que é uma coisa fundamental, é um policial muito mal pago,
falta a ele o cuidado com o Estado. Então, o Estado não está cuidando desse profissional, não está cuidando da saúde desse profissional, nem da saúde mental, nem da saúde da família. Eles estão recebendo baixíssimos salários, eles não têm o suporte jurídico, né? Então, a gente precisa eliminar distorções. Não tem um plano de carreira, os interstícios são muito altos, o oficial leva muito tempo para ser promovido, para chegar a capitão, para chegar a tenente-coronel, para chegar a coronel, o cabo leva muito tempo para virar sargento, o sargento leva muito tempo para chegar a subtenente. É uma coisa completamente diferente do que acontece, por exemplo, nas Forças Armadas. É o tenente que hoje recebe uma gratificação para exercer uma função de capitão, mas se o cabo exerce uma função de sargento, ou o sargento exerce uma função de tenente, ele não tem o mesmo cuidado, não tem a mesma gratificação. E aí a gente vai gerando também uma distorção entre praças e oficiais, e isso não é bom. A tropa tem que ser um corpo único. Então, a valorização do quadro profissional, a valorização das pessoas que cuidam da nossa segurança, o suporte jurídico, o suporte em saúde, dá motivação e estanca aquele problema da alta evasão. Fora isso, investimento também em inteligência, em monitoramento. É fundamental integrar as políticas públicas de segurança para aumentar a efetividade. Então, não pode haver um distanciamento do Estado, por exemplo, com o governo federal. E esse distanciamento que houve historicamente, que vem acontecendo de São Paulo com o governo federal, tem sido ruim para o Estado, a gente tem perdido. E a política de segurança pública é uma política que funciona se ela for integrada, né? Porque os crimes hoje são transnacionais, então é fundamental essa integração. Então, há uma perspectiva muito boa da gente melhorar muito esse indicador e, obviamente, os indicadores de segurança têm a ver com os indicadores econômicos. Então, gerar emprego é a melhor política social, é a melhor política de segurança. Se a gente realmente estimular o setor produtivo a fazer investimento, a gerar emprego, a gente vai empregar mais gente e o reflexo na segurança vai ser imediato. Muito rapidamente, o senhor já pode se dizer pré-candidato ao governo de São Paulo e como estão as alianças necessárias para isso acontecer? Eu sou pré-candidato do presidente Bolsonaro aqui no estado de São Paulo, que muito me honra, que é um presidente que tem feito muito pelo nosso Brasil, que enfrentou crises severas, né? Como a recessão da Argentina, o desastre Brumadinho, a crise hídrica, a crise do Covid, a guerra da Ucrânia. E mesmo assim o país está saindo do outro lado. Nós terminamos ano passado com 3 milhões de postos sendo gerados, são 3 anos sem corrupção, então a chaga da corrupção está sendo sarada, está sendo curada. São 3 mil quilômetros de canais levando água para o sertanejo, no Nordeste, são milhares de obras que estavam inacabadas, que estão sendo concluídas, o que mostra respeito com o dinheiro público e mostra também que a infraestrutura está sendo encarada como uma questão de Estado. Então, foi uma política econômica que fez com que o setor produtivo sobrevivesse à crise do Covid, que os empregos e as empresas fossem preservadas. Então, isso me orgulha muito. Então, sou pré-candidato ao governo de São Paulo, que é uma missão extraordinária, é o estado mais importante do Brasil em termos econômicos, um estado de gente trabalhadora, empreendedora, um estado que abrigou, além dos paulistas que ajudaram a construir a sua riqueza, mas abrigou nordestinos, libaneses, italianos, japoneses, tem uma diversidade cultural e é muito bacana ver o que está sendo construído, que foi construído por essas pessoas, por meio da união, por meio do trabalho ao longo do tempo. Nós temos aí, eu estou no Republicanos, muito provavelmente nós temos o PL na aliança, o PL que tem feito muito pelo presidente Bolsonaro a nível nacional, estará com a gente também a nível do Estado. Nós temos o PSC e conversas muito boas com o PTB, com o PRTB, com a AGIR. Então, eu acredito aí numa aliança que vai dar suporte para ter uma campanha bem sucedida, propositiva e, sobretudo, havendo êxito, né, sendo escolhida pela sociedade de São Paulo, esses projetos sendo escolhidos, a gente possa também ter aí uma caminhada tranquila. Tarcísio, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação conosco. Felipe, muito obrigado. Foi uma satisfação estar com vocês aqui no Jornal da Clube.